O mal é um ponto de vista. Entrevista com um vampiro. Seria realmente possível a existência de seres semelhantes a nós humanos, porém mais poderosos e sedutores? Alguns alegam que vampiros são reais e que eles viveriam na sociedade moderna, escondidos entre as sombras da noite, prontos para atacar seu gado no momento certo. Esses seres realmente seriam vilões cruéis que usam a humanidade da mesma forma que um verme usa seu hospedeiro? Ou vampiros não passam de humanos amaldiçoados a uma condenação de dependência eterna por sangue? Escute agora um relato que recebemos por meio de uma inscrita, onde ela retrata como foi seu encontro com um vampiro. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Comente o que achou sobre a história. Coloque seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. Meu vizinho é um vampiro, relatado por Carla. Eu sou vizinha de vampiro e no início foi bem aterrorizante. Hoje eu tenho 39 anos, mas na época eu tinha 31 e trabalhava como designer de estampa de roupas. Moro em São Paulo, capital, desde os meus 18 anos, mas sou do interior do estado. Quando cheguei aqui, fui morar na região de Bela Vista, em um prédio de kitnets bem pertinho da estação de metrô, o que facilitava demais meu deslocamento para a faculdade. Depois eu continuei ali, pois eu consegui um emprego bem perto. Apesar do meu prédio só ter kitnets, a região é um pouco cara de se viver e todos os residentes que eu vejo por aqui parecem trabalhar em locais importantes ou grandes empresas. Dito isso, eu não quero que minha fala pareça preconceituosa. É apenas para contextualizar como descobri sobre meu vizinho e como tive a suspeita e depois a confirmação que ele era realmente um vampiro. Bem, meus vizinhos mal falam bom dia um com o outro. Você não escuta festas e todo mundo respeita as regras do condomínio. Quando alguém chega bêbado de alguma balada, sempre vira motivo de fofoca entre os porteiros do prédio. Sei disso porque fiz amizade com todos eles, já que os vizinhos são mais reclusos. Então o prédio é bem tranquilo no geral. O apartamento vago ao lado do meu, que estava à venda, foi comprado por alguém. Foram 2 meses de reforma e depois começou a chegar móveis, e era uma moça que eu via recebendo os móveis e dando instruções ao pessoal da reforma. Ela aparentava ter aí uns 40 anos e, ao contrário dos outros moradores do prédio, era super simpática. Eu sou curiosa, então todas as vezes que eu via a porta se abrindo ou movimentação no corredor, eu ia jogar o meu lixo na lixeira geral para saber mais sobre o meu novo vizinho. Quando a moça me via, ela dava bom dia com um sorriso lindo no rosto. A beleza dela realmente era impressionante, a simpatia mais ainda. Até que eu tomei coragem e perguntei: "Você será minha nova vizinha?" E ela disse: "Infelizmente não, querida. Meu irmão Douglas que irá se mudar, mas ele está retornando para o Brasil em breve. Então eu estou deixando tudo no esquema perfeito para quando ele chegar." Eu pensei: tomara que o tal Douglas seja tão simpático quanto a irmã. Pelo tipo de móveis que chegavam e às vezes que eu conseguia espiar a reforma, passando meio que despretensiosamente pelo corredor, pensei que ele deveria ser um senhor, pois eram coisas de muito bom gosto e requintadas. Um estilo meio europeu, um estilo da Renascença, sabe? Para minha surpresa, em uma terça-feira eu fui buscar um iFood que tinha chegado na portaria. Era umas 9 da noite mais ou menos, quando eu me deparei no corredor de entrada com um cara lindo, de uns 30 anos no máximo, malhado, mas não enorme, cabelo preto e olhos tão azuis que faziam parecer que a minha alma ia afundar naqueles olhos. Ele carregava apenas uma mala de mão e uma mochila. O rapaz estava conversando com o porteiro. Eu dei boa noite, peguei meu lanche e o porteiro falou assim pra mim: "Aí, dona Carla, esse é o seu novo vizinho." O cara rapidamente estendeu sua mão e disse: "Prazer, Carla, sou Douglas." Eu quase caí pra trás, ele era bem mais novo do que eu imaginava.
Quando o cumprimentei, achei muito estranho, pois sua mão era gelada e muito rígida. Não sei explicar, era como se eu estivesse tocando em um mármore dobrável. Aquilo me deu medo. Toda a beleza e simpatia que estavam diante de mim de repente me pareceram estranhamente ameaçadora. Acredito que ele percebeu a minha expressão de susto, pois logo em seguida pediu desculpas pelas mãos frias, dizendo que sofria de hiperidrose, condição que deixa as extremidades do corpo frias e suadas. Mas não tinha nenhuma gota de suor na sua mão. Na verdade, aquilo nem parecia uma pele humana, era mais como uma pedra gelada. Eu não dividi o elevador com ele, eu corri na frente enquanto ele terminava de conversar com o porteiro para subir sozinha. Eu estava apavorado e não sabia o porquê. Era como se algo me avisasse que havia algum tipo de maldade naqueles penetrantes olhos azuis. Eu pude ouvir ele chegando no seu apartamento e foi nesse momento que eu comecei a me questionar o porquê de estar me sentindo tão ameaçada por um cara que eu nem conhecia. Eu pensei que eu estava com inveja. Um cara bonito, aparentemente rico, estava morando fora do país e que deveria ter a mesma idade do que eu. Quanto em comparação com a minha pessoa, o que eu tinha? Um trabalho estável e só. Talvez o que eu estivesse realmente sentindo fosse uma crise existencial e percebendo o quão fracassado eu era. Mas antes fosse isso, porque tudo iria mudar bem rápido e aquele medo inicial se tornaria uma ameaça real e palpável. Os dias se passaram e eu notei algo muito estranho. Eu só escutava movimentos no apartamento do Douglas durante a noite. Na verdade, no início da noite era bem barulhento. Durante a semana eu chegava em casa por volta das 6 da tarde e lá pelas 6h15, 6h20 eu começava a escutar o Douglas. Ele escutava umas músicas antigas, clássicas e cantava junto. Às vezes fazia umas ligações em um idioma que eu nem faço ideia qual era. Parecia russo, mas eu realmente não sabia se era russo, tá? Ele ria, dava gargalhadas e quando era por volta das 9 horas saía e só voltava lá pelas 5h30 da manhã, pontualmente. Era o horário que eu acordava para ir trabalhar e sempre escutava ele chegando. Eu comecei a pensar que meu vizinho trabalhava no período noturno, levando em consideração tudo que eu tinha visto. Queria ser uma profissão que pagasse bem, então ele seria médico que pegava somente plantões noturnos, ou um dono de boate, empresário de alguma casa noturna, alguma coisa assim. Mas essa ideia de homem trabalhador se desfez logo adiante, porque a rotina do Douglas aos finais de semana e feriados era exatamente a mesma. Era impossível alguém trabalhar todo santo dia no período noturno sem nenhuma folga. Nenhum ser humano normal seria capaz disso. Eu cheguei a pensar que ele fosse algum tipo de traficante, mas eu resolvi encarar isso apenas como uma esquisitice mesmo. Se passaram 3 meses e eu só escutava o Douglas. Não o via, pois ainda me sentia intimidada por sua presença, que era estranhamente ameaçadora, e evitava sair nos mesmos horários que eu sabia que ele estaria de saída também. Foi quando uma coisa muito estranha aconteceu. Era uma sexta-feira e eu não voltei para casa naquele dia. Eu fui me divertir com as minhas 2 amigas do trabalho. Passei no apartamento de uma delas, nos trocamos e fomos a uma balada que eu estava doida para conhecer. Quando cheguei lá, quem estava sentado no bar? O Douglas. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia compreender. Afinal, eu tinha falado com ele uma única vez. Então eu poderia simplesmente ignorá-lo. Ele nem deveria se lembrar mais de mim. Mas o fato dele estar no mesmo ambiente que eu me incomodava muito. Uma das minhas amigas comentou sobre o cara lindo que estava sentado no bar. Eu caí na besteira de falar que ele era meu vizinho. E a garota não me deixou mais em paz, porque queria que eu o apresentasse para ela de qualquer jeito. Tentei disfarçar quando eu vi que ele estava conversando com uma outra moça. E lá pelas 2 da manhã, essa minha amiga sumiu. Depois voltou falando que tinha visto o Douglas indo sozinho para a área VIP. E que ela pagaria a minha entrada se eu topasse apresentar os dois. Aí tudo já mudou de figura. Eu já tinha bebido um pouco e aí eu topei na hora, né? A nossa outra amiga estava com um cara lá e eu que não iria perder a chance de curtir a balada na área VIP sem gastar nem R$1 por isso, né? Entramos e tinham poucas pessoas, mas só tinha gente bonita. O lugar era no 2º piso e muito melhor do que a balada principal. Eu fui procurar pelo Douglas para apresentar ele para minha amiga,
No fundo, eu estava até com vergonha. Eu não sabia se ele se lembraria de mim. Ele me viu tão rápido e apenas uma única vez. Mas com os drinks na cabeça e a coragem vem, né? Eu só queria apresentar os dois e curtir o resto da minha noite. Tentar conhecer alguém interessante naquele lugar que era no mínimo diferenciado. Olhamos o lugar todo e não encontramos ele. Foi aí que a minha amiga teve a brilhante ideia de olhar os banheiros. E sim, nós entramos tanto no banheiro feminino quanto no masculino da área VIP e nada de ver o meu vizinho. Ao lado do banheiro masculino tinha um pequeno vão na parede que depois ia dar para a porta de funcionários. A minha amiga me puxou pelo braço e disse: "Falta olhar ali." Quando nos aproximamos do vão, eu vi o Douglas. Ele estava em pé, de costas para nós, e segurava uma garrafa de alguma bebida que eu não reparei bem. Na frente dele estava a garota que ele estava conversando mais cedo. Ela também estava de pé, encostada na parede, mas a mulher parecia estar meio que desacordada, em transe ou sonolenta, porque ela estava com o pescoço tombado para o lado e de olhos entreabertos. O Douglas estava limpando gentilmente o pescoço dela com um pequeno lenço. O pescoço parecia ferido. Apesar da música alta, ele deve ter ouvido a gente se aproximando, pois ele olhou para trás e foi notável perceber que a boca dele estava suja de sangue. Além disso, aqueles olhos azuis estavam ainda mais claros e profundos. Eu levei o maior susto, foi uma cena macabra. Eu puxei minha amiga e saímos correndo de lá. Nós descemos as escadas da área VIP, por sorte trombamos com a nossa outra amiga e o cara que ela tinha conhecido. Eu só sabia falar: "Vamos embora agora." E quando ela questionou o porquê, a minha outra amiga já falou de pronto: "O vizinho da Carla é psicopata e ele viu a gente." Nós saímos dali correndo igual a 3 doidas. Tem uma delegacia de polícia no final da rua e nós fomos direto para lá e contamos o que tínhamos visto. O policial fez 1000 perguntas. Ele achou que nós estávamos bêbados ou drogadas, mas anotou nossos contatos e falou que caso tivesse alguma denúncia, ele ligaria pra gente. Eu dormi na casa da minha amiga naquela noite. Fiquei lá até segunda-feira. Estava com muito medo para voltar para minha casa no final de semana. Eu e minhas amigas pensamos que o Douglas poderia ser um sádico, um psicopata mesmo. Eu fui trabalhar com a roupa que peguei emprestada dessa amiga e no final do expediente, aí já não tinha mais jeito, eu precisava voltar para casa. Cheguei em casa às 6h10 mais ou menos, e como quem não quer nada, eu perguntei ao porteiro se tinha alguma fofoca do final de semana para me contar. Ele disse que não, que tudo na mesma, mas falou: "Só aquele seu vizinho bonitão que sai toda noite no mesmo horário." Fizemos um bolão entre os porteiros para descobrir com que ele trabalha, mas até agora estamos só nas teorias mesmo. Eu acho que ele é cafetão. E você, Carla? Eu ri meio sem graça para disfarçar e falei que não achava nada, então eu subi para casa. Quando cheguei no meu apartamento, não demorou muito para o barulho do apartamento do Douglas começar. Tentei me distrair e não pensar naquilo. Resolvi então assistir uma série e quando estava quase dormindo no sofá, a minha campainha tocou. Achei super estranho. Quem iria tocar a minha campainha em plena segunda-feira? Quando olhei pelo olho mágico, eu não vi ninguém. Eu fui andando pro sofá e aí a campainha tocou novamente. Eu olhei de novo e não havia ninguém lá fora. Foi quando escutei: "Boa noite, Carla. Sou eu, o Douglas." Eu queria conversar sobre a má impressão que eu passei sexta-feira na boate. Eu senti a minha alma congelando. O que aquele doido queria comigo? E por que eu não estava vendo ele no olho mágico? Eu estava com medo, muito medo. Mas aí eu pensei, se ele for um maníaco e eu ignorar, talvez seja pior. Então respondi: "Oi, Douglas. Sabe, é que eu já tô de pijama, por isso eu não vou abrir, tá? Mas tá de boa, eu tava bêbada e eu nem lembro direito do que aconteceu. Só lembro de ter visto você lá no bar. Ó, boa noite, hein?" Ele respondeu que gostaria de desfazer o mal-entendido, que a irmã dele viria no final de semana e que poderíamos sair juntos. Claro que eu disse que estava com um trabalho acumulado e que provavelmente teria que trabalhar naquele final de semana, mas quem sabia na próxima. Ele se despediu e foi embora. Aquilo me intrigou muito e eu comecei a ligar os pontos. Mão gelada e pele dura como a pedra.
aquela cena do pescoço da moça e eu não conseguia ver ele do olho mágico na minha porta. Eu pensava que eu estava fantasiando, querendo forçar as coisas como um adolescente. Então eu decidi agir, porque eu sou curiosa e eu não iria conseguir viver com essa dúvida. Eu precisava saber se realmente eu estava em perigo ou não. Talvez ele fosse um maluco que se fingisse passar por alguma criatura das trevas para atacar mulheres. Era a minha segurança que estava em jogo ali, eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que no quartinho da administração, que ficava na garagem do prédio, tinha uma cópia da chave de cada apartamento. Naquela noite, quem estava de plantão como porteiro era o Luiz, amigão meu. Primeiro que consegui fazer amizade ali, sabe? Esperei um tempo depois que o Douglas saiu para ter certeza que ele não voltaria. Aí eu fui lá embaixo, já eram as 10 da noite, e contei tudo pro Luiz. Ele era um cara novo, muito humilde, de bom coração. Na hora ele disse que eu tinha que procurar a administração do prédio ou o síndico, pois tanto eu como os outros vizinhos do meu andar poderiam estar em perigo se o cara fosse realmente um sádico, e isso era um problema muito grande. Mas eu o convenci de que não podia fazer isso, pois não tinha provas nenhuma. Mas que ele poderia me ajudar se pegasse a chave extra do apartamento do Douglas e apagasse a gravação das câmeras do momento em que eu entrasse lá para dar uma conferida rápida, coisa de 3 a 5 minutos. Olha, não foi fácil convencer o Luiz, mas quando eu comecei a chorar, aí ele topou. Me deu 5 minutos para pegar a chave na sala de administração da garagem, subir, entrar no apartamento do Douglas, descer e devolver aquela chave, pois ele iria apagar somente 5 minutos de gravação. Falou que qualquer coisa ele iria interfonar para o meu apartamento e eu iria ouvir o interfone chamando. Esse seria o sinal que alguém estaria indo para o corredor no meu andar e que ele ficaria observando pelas câmeras. Me fez gravar um áudio confessando tudo, porque se desse merda, ele tinha como se defender. Já adianto que deu tudo certo e eu pude ver que o Douglas era mais estranho do que parecia. Quando eu entrei no apartamento dele, estava lindo. Tinha terminado de decorar e era tudo de muito bom gosto. Lembrando que os apartamentos aqui são kitnets de 30 metros quadrados. Então é um ambiente só, com pequenas divisões de marcenaria. O banheiro é ao lado da porta de entrada e foi onde eu olhei primeiro. Tudo normal, um banheiro muito bonito, mas nada de estranho. Quando saí do banheiro, a cama é enorme e as cortinas de blackout chamaram a minha atenção. Reparei que não havia televisão, somente um notebook fechado em cima da cama. Eu ainda estava na entrada, em frente à porta do banheiro, apenas observando e pensando o que eu estava procurando ali. Quando os meus olhos passaram pela cozinha que ficava no meu lado direito, aí tudo ficou mais sombrio. Com a reforma, o fogão tinha sido retirado. Não havia fogão, forno, micro-ondas, torradeira, cafeteira, nada disso. Nenhum eletrodoméstico. Apenas uma grande bancada de quartzo preto. Em cima dela, tinha nada. Os armários também estavam em menor número. Tinha um armário ao lado da máquina de lavar roupas no cantinho da cozinha, que quando eu abri, guardava poucos materiais de limpeza e um único armário acima da grande bancada de quartzo preto. Eu abri e estava totalmente vazio. Nenhuma comida, nenhuma panela, nenhum prato, nada mesmo. Eu senti o meu coração acelerar. Era como se aquilo fosse um grande sinal de perigo. Só faltava a geladeira. Como o lugar era pequeno, com 2 passos eu estaria na cara da geladeira. Mas foram os 2 passos mais lentos da minha vida. Era uma geladeira pequena, que destoava dos móveis requintados do apartamento. Quando eu abri a porta da geladeira, não havia água, não havia legumes ou resto de algum alimento dentro de um potinho. As únicas coisas ali eram 3 bolsas de sangue, dessas de hospital mesmo. Aquilo já era o bastante para mim. Eu fechei a porta da geladeira, saí, tranquei o apartamento, fui até a sala da administração, coloquei a chave no lugar e quando cheguei até o Luiz só conseguia falar: "Obrigado". Virei as costas e subi para o meu apartamento. Eu estava em choque. Eu mal podia acreditar, eu não dormi aquela noite. Como alguém pode viver sem comer nada ou sem se hidratar? Depois eu comecei a perceber que, apesar de lindo, aquele apartamento não era nada aconchegante. Não tinha nada que transmitisse algo amigável ali. Não haviam fotos, objetos desgastados ou uma pequena bagunça escondida no canto.
era impecavelmente decorado, limpo e frio. Eu precisava me mudar. Eu precisava denunciar esse cara. Mas como que eu ia fazer isso? Ninguém ia acreditar em mim. Às 5:30 da manhã eu estava sentada na bancada da minha cozinha pensando o que eu faria para sair do prédio bem rápido. Foi quando eu escutei o Douglas chegar. Enquanto eu ouvi o meu vizinho girando a chave da maçaneta do apartamento dele, eu fiquei tensa. Eu não conseguia nem respirar. Então o Douglas entrou e eu pude voltar a encher os pulmões quando escutei a porta dele bater. Não demorou nem 15 segundos e a porta dele abriu novamente. Eu escutei os passos pararem na minha porta e aquela voz estranhamente simpática falar: "Carla, eu sei que você tá aí acordada me ouvindo. Olha, eu realmente causei uma má impressão, mas nada justifica você ter entrado no meu apartamento, não é mesmo? Seu cheiro está em tudo aqui. Vamos fazer assim, eu esqueço que você entrou aqui e você esquece o que viu. O convite para sairmos com a minha irmã no final de semana ainda tá de pé. Tem um bom dia de trabalho, tá?" Ele retornou para o apartamento dele, e eu tive a certeza que ele era um vampiro e que eu estava em perigo. Como que ele ia sentir meu cheiro? Meu Deus, que loucura era aquela que eu estava vivendo? Eu não fui trabalhar, eu fui ao médico, peguei um atestado alegando uma enxaqueca terrível e passei o dia na rua, de imobiliária em imobiliária para encontrar um outro lugar para morar. Eu não podia continuar ali. Para quem eu iria contar aquilo? Quem ia acreditar que o meu vizinho é um vampiro? O melhor mesmo era eu sumir. Eu cheguei em casa no final da terça-feira, já eram mais de 8 da noite. Acabei parando em um restaurante que gosto muito e perdi a hora. Quando eu cheguei no meu prédio, era o Luiz que estava lá na portaria. Ele me perguntou entre os dentes o que eu tinha visto e tal. Aí eu falei: "Nada, Luiz, esquece isso." Aproveitei e perguntei se o Douglas já tinha saído, porque eu estava com medo de cruzar com ele no corredor. Infelizmente, ele não tinha saído ainda. Eu decidi subir de escada. Era o 4º andar. Assim, caso ele estivesse no corredor, eu conseguiria ver e esperar com que ele descesse de elevador para eu entrar no meu apartamento. Cheguei lá em cima, acabada de subir tanta escada. O corredor estava limpo e eu abri a minha porta rapidinho. Entrei e tirei o tênis, já trancando a porta ao mesmo tempo. Quando eu acendi a luz, eu dei um grito de pavor. O Douglas estava sentado no meu sofá me esperando. Não só ele, mas a tal irmã também. Eu vi a minha vida passar bem diante dos meus olhos em segundos. Eu pensei que aquilo ali era o meu último dia, era o meu fim, eles iam me matar. Quando eu gritei, aquela moça que era tão linda quanto simpática me disse: "Calma, Carla, ninguém vai te fazer mal não, minha querida. Fica tranquila, pelo contrário, estamos aqui para te fazer a melhor proposta da sua vida." Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu estava de regata e senti que suas mãos eram normais, não eram frias e rígidas como as mãos do Douglas. E aí aquilo me acalmou um pouco. Eu não conseguia falar, apenas esperar o que vinha a seguir. Eu estava em alerta, mas eu também estava apavorada. A mulher foi me guiando até a banqueta da minha cozinha e me sentou ali. Daí, ela fez um discurso que realmente mudou tudo. "Carla, eu acho que eu nunca me apresentei. Eu sou Solange. Na verdade, eu não sou irmã do Douglas. Eu sou meio que a secretária dele. Ele me ligou contando que você tinha entrado lá. Então nem precisamos falar sobre isso, ok? Mas diante da ligação eu fiz uma pesquisa sobre você e resolvi vir aqui pra gente conversar. Se eu ou ele batêssemos na sua porta, você provavelmente não iria abrir, não é mesmo? Então nos adiantamos, mas preciso que você nos escute, tá?" O Douglas permanecia no sofá imóvel e calado, quase como uma estátua de mármore. Só naquele momento que eu pude reparar o quão pálido ele era. Talvez fosse por isso que os olhos azuis se destacassem tanto. Nesse momento, a Solange se sentou em frente a mim na banqueta da frente e segurou as minhas mãos. Ela continuou sua fala: "Eu sou como você, Carla. As minhas mãos são quentes." O Douglas, ele nunca fez mal, pelo contrário, sempre foi um grande protetor. A diferença entre eu e você, Carla, está em 2 pontos. Primeiro, na idade. Eu sei que aparento ter 40 anos e que sou muito bonito para essa idade também. Mas a verdade é que eu tenho bem mais do que isso. Permaneço assim por um bônus que ganho do Douglas uma vez ao mês. Mas a grande diferença entre eu e você, Carla, não é só a idade, mas a vida. Eu já conheci o mundo inteiro. Eu tenho dinheiro para 3 ou 4 encarnações e ainda não tenho que bater cartão em emprego convencional com um chefe chato que me cobra o quanto eu produzi em um dia de TPM, sabe? Meu chefe, aquele ali sentado, ó, me paga bem
me deixa linda, me protege e ainda me dá conselhos ótimos, pois ele é bem mais velho que eu e possui muita experiência de vida. Mas eu confesso que eu tô cansada e eu preciso me aposentar, sabe? Há 2 anos eu venho procurando alguém para me substituir, mas nenhum dos candidatos até agora é ambicioso o suficiente para suprimir o medo do desconhecido e ocupar o meu lugar ao lado do Douglas. Porém, pelo que eu consegui levantar de você nas últimas horas, eu acredito que você seja a pessoa ideal para assumir meu posto. Não precisa saber de muita coisa não, tá? Vai continuar humana, feita de carne e osso, tudo isso aí. Você vai ter um ótimo salário, boas conversas, viagens importantes e uma juventude estendida, viu? Não é eterna. O seu trabalho é ser uma secretária. Você vai mapear lugares, ambientes, pessoas, cuidar da agenda do Douglas e muitas vezes vai ter que trocar o dia pela noite. Mas não é sempre, tá? Não precisa morar perto dele, mas precisa estar sempre disponível caso ele precise. Se você me disser que aceita, pode pedir demissão amanhã mesmo. Não precisa perguntar detalhes sobre ele. Apenas desempenhar sua função que eu vou ter o maior prazer de te ensinar e aos poucos você vai saber do que necessita. Você sempre se mostrou interessada pela reforma do apartamento. Eu via seu olhar curioso quando os móveis chegavam e a audácia de invadir a casa do Douglas, olha, te fazem a candidata perfeita. Além do que eu descobri como você conseguiu subir de cargo no trabalho, ou seja, a sua ambição é no ponto certo, garota. Enquanto a Solange falava, eu não pude deixar de notar as suas roupas, os seus sapatos, sabe? Tudo de grife, joias incrustadas de pedras preciosas e o som da voz me pareceu tão sincero. Ela conseguiu ir me acalmando devagar. Quando a Solange terminou, eu falei: eu preciso de um tempo para pensar. Ela me passou o endereço do hotel que ela estava hospedada e o seu número de celular. Eles foram embora. Quando o Douglas passou por mim, eu ainda estava sentada com as mãos fechadas uma na outra em cima da bancada da cozinha. Ele se encurvou, olhou bem nos meus olhos, no fundo da minha alma, colocou as mãos dele sobre a minha e disse de forma simpática: será um prazer ter você trabalhando para mim. Afinal, você se mostrou bem corajosa entrando no meu apartamento. E é isso que eu preciso nesse trabalho. De perto, ele era ainda mais bonito. O rosto parecia desenhado, mas a sua pele, ela era estranha, parecia esculpida de tão lisa. A palidez realmente evidenciava aqueles olhos azuis. E suas mãos confirmaram que ele poderia ser tudo, menos humano. Naquela semana, o Douglas tocou minha campainha mais 2 vezes. Ele não entrou, apenas esperou que eu abrisse e me presenteou. A primeira vez com brincos de ouro e a segunda com um bracelete de ouro e zircônia. Ele disse que se eu aceitasse o emprego, ganharia meu primeiro diamante. Em nenhuma das vezes eu consegui vê-lo pelo olho mágico da porta. Mas era possível ver ele pelo reflexo no espelho que ficava de frente para minha entrada. No sábado, a Solange me ligou, marcamos um jantar no hotel que ela estava e eu aceitei o emprego. No domingo, Douglas levou a mim e a Solange em um restaurante super badalado que fica no alto de um prédio aqui em São Paulo, onde a vista é espetacular. O Douglas não comeu nada, apenas meia taça de champanhe. Ele me presenteou com meu primeiro diamante, em um anel belíssimo, exatamente igual ao que a Solange estava usando. Ele disse que aquele era o símbolo do nosso compromisso, que ele daria a vida dele por mim se fosse preciso, mas que eu precisaria dar a minha vida por ele. Daqui pra frente eu não posso contar muito, somente que eu pedi demissão e que a Solange me auxiliou em tudo até se aposentar. Eu optei por continuar morando no mesmo lugar com meu vizinho, /chefe, /vampiro do lado. Nesses anos, a minha vida se tornou mais incrível do que imaginei, e a minha ambição foi o suficiente para acabar com o medo que eu sentia. O Douglas nunca me fez mal nenhum. Na verdade, eu nunca vi ele fazer mal a ninguém. Ele sabe que eu estou enviando esse relato. Permitiu, porque nós estamos nos mudando. Dessa vez, nós iremos passar os próximos anos em um país lá na Ásia. Eu nem preciso dizer que assuntos sobrenaturais me atraem muito mais hoje do que alguns anos atrás. A minha intenção com o relato é mostrar que nem sempre o que julgamos ser ruim é de fato ruim. Às vezes a ameaça está apenas na nossa mente. Quer enviar o seu relato?
nos procure na DM do nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Comente o que você achou e, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever. Obrigado por assistir ou ouvir até aqui. Até a próxima.